Nossas Histórias conta hoje a história de Jairo Monson. Ele é médico clínico especializado em cardiologia e também com aprofundamento numa questão importantíssima hoje que nem pouca gente conhece, ou seja, o vinho e a saúde. Aliás, a propósito, a última descoberta nesta área é uma substância presente no vinho tinto, chamado resveratrol, que poderá contribuir com as futuras missões tripuladas para Marte. Jairo, o que seria, neste caso, o efeito benéfico para a pessoa que for para Marte? Bem, Afonso, obrigado pela oportunidade que me dá de estar mais uma vez aqui contigo. É uma satisfação muito grande para mim, uma honra. Satisfação nossa. O vinho é rico em polifenóis. E o resveratrol é um dos 200 polifenóis que existem no vinho. E os polifenóis, eles têm um efeito antioxidante muito potente. O resveratrol, que é essa substância que cogitam de usar para os astronautas que vão à Lua, ele tem uma potência antioxidante 10 mil vezes maior que a vitamina E, que é uma referência que a gente tem na medicina como antioxidante. Então, ele é um potente antioxidante e é um potente antibiótico. Ele mata uma série de bactérias, tanto gram-positivas como gram-negativas. Ele inibe o crescimento de uma quantidade muito grande de vírus. E por essas propriedades, ela é uma substância muito preciosa para ser usada em situações como essa. Tanto é assim que o FDA reconhece o resveratrol como uma droga órfã. Droga órfã é aquela em que é uma classe diferente de medicamentos, que não existe uma igual. Então, acho que o resveratrol talvez seja um dos artistas, um dos astros que vai chegar a Marte. Uhum. Bom, nós temos inclusive um gráfico, tem uma história ligada à França. Eu queria até que mostrassem esse primeiro gráfico. O que significa essa? Qual é o sentido dela, este gráfico? O que chamou a atenção das pessoas em geral e dos médicos, dos cientistas em especial, para os efeitos benéficos do vinho foi o chamado paradoxo francês. A gente sabe que consumir gorduras saturadas, fumar e ser sedentário, entre outras coisas, são fatores de risco para doença cardíaca e ataque cardíaco. Sim. E morte precoce. Os franceses, quando comparados com os outros povos do mesmo nível socioeconômico e cultural, eles consomem mais gorduras saturadas. Não existe culinária francesa sem manteiga, sem patê, sem queijo. Eles fumam muito. Eles, junto com os gregos, são os povos que mais consomem cigarros na Europa. E são um dos povos mais sedentários da Europa. E, no entanto, eles têm a metade das doenças cardiocirculatórias e morrem muito pouco por isso. Esse é o paradoxo francês. Como que os franceses, tendo mais fatores de risco para doenças cardiocirculatórias, acabam tendo menos dessas doenças e morrendo muito pouco por isso? Por que seria? Até hoje não param de surgir explicações do paradoxo francês. Uma delas é a que está mostrando nesse gráfico, que mostra que é o estudo dos 18 países, em que se vê o seguinte, que nos países em que o consumo per capita de vinho é maior, que a gente pode ver no eixo horizontal, se vê que a mortalidade por causa cardiocirculatória é menor, o que se vê no eixo vertical. E nos países em que o consumo per capita de vinho é menor, a mortalidade por causa cardiocirculatória é maior. Então, a explicação mais consistente que se tem para o paradoxo francês é o consumo de vinho pelos franceses, que consomem sempre o vinho junto às refeições e levam cerca de 1 a 2 horas em cada refeição. Isso parece ser a resposta mais forte para o paradoxo francês. Claro, sempre que talvez seja importante advertir
que não é o volume de vinhos, mas é a frequência diária do vinho. É isso, né, doutor? Isso. E uma coisa interessante, Afonso, é que, bom, o paradoxo francês foi divulgado há cerca de 25 anos atrás. Sim. E hoje, depois disso, o crescimento científico evoluiu muito. E todo o conhecimento que se adquiriu nesse tempo reforçaram o paradoxo francês. A gente sabe hoje que os franceses, eles são os maiores consumidores de vinho do mundo, mas são o 15º maior consumidor de álcool. Quer dizer, eles consomem vinho de uma maneira moderada e regular, e sempre junto com as refeições. E isso parece fazer muita diferença. Talvez o fato de, digamos, eu não sei se hoje já tem mais médicos fazendo esse tipo de reflexão, porque eles, em geral, um médico que não tem um conhecimento maior, ele tem medo de que ele estimule o consumo exagerado do vinho. Eu acho que isso vem diminuindo progressivamente, porque as evidências são cada vez mais fortes. Tão verdade quanto o consumo abusivo e irresponsável de bebidas alcoólicas ser prejudicial, é que o consumo leve e moderado por quem não tenha contraindicação a esse consumo ser uma coisa que agrega ao prazer de beber benefícios para a saúde. Talvez a substância mais estudada na medicina hoje seja o álcool. E no vinho, que tem cerca de 1000 substâncias conhecidas, já estudadas, uma única tem quantidade suficiente a causar dano para o organismo, que é o álcool. Então, o problema do vinho pode ser o álcool. Mas estudos muito consistentes, estudos que reuniram mais de 3.100.000 pacientes, mostraram que o consumo de qualquer quantidade de álcool reduz a mortalidade por todas as causas, reduz principalmente as mortalidades por causas cardiocirculatórias. Então, diante de evidências tão fortes, eu acho que hoje está se perdendo o medo de que essa bebida cause só danos. Na verdade, não. Quando ela é consumida de maneira responsável, moderada, por quem não tem a contraindicação, ela agrega, sim, ao prazer de beber alguns benefícios. Nós temos um outro gráfico agora, não é? Falando sobre a diferença do álcool e do não álcool, é isso? Né? Muitos dos efeitos cardiocirculatórios, dos efeitos do vinho sobre a saúde, se devem ao álcool. Por exemplo, o aumento do colesterol bom é um efeito que vem do álcool. O álcool também tem uma série de efeitos sobre a cascata da coagulação, todos eles muito benéficos para o organismo. Então, esse efeito todas as bebidas alcoólicas têm. Mas o vinho, além do álcool, tem também os polifenóis. E tem polifenóis em quantidades apreciáveis. E nós temos o gráfico aí. Isso. E então, alguns desses efeitos que o álcool tem, como os efeitos sobre a cascata da coagulação e a diminuição da resistência à insulina, os polifenóis também têm. E tem alguns efeitos que são exclusivos dos polifenóis, como, por exemplo, sobre o colesterol mau, o LDL colesterol. Esse efeito só os polifenóis têm. Eles diminuem a oxidação do LDL, eles diminuem o mau colesterol. E os polifenóis têm uma série de efeitos sobre o endotélio, que é a camada mais interna dos vasos sanguíneos, e que promove a vasodilatação e melhora a circulação como um todo. Esse é um efeito dos polifenóis. Então, esse efeito dos polifenóis, o suco de uva também tem. Mas os efeitos do álcool, como o aumento do colesterol bom, o suco de uva não tem. Os efeitos sobre o colesterol bom, a cascata da coagulação, todas as bebidas alcoólicas têm. Mas sobre o colesterol mau e o endotélio, não tem. Então, todos esses efeitos, a única bebida que tem, o único alimento que tem, é o vinho. Tem uma diferença entre vinho tinto e vinho branco? 90% a 95% dos polifenóis, eles vêm da casca e da semente da uva. Os vinhos tintos, quando são fermentados, eles fermentam na presença da casca e da semente. E com isso, eles extraem mais polifenóis. Os vinhos tintos, quando começa a fermentação,
se retira a casca e a semente, e eles fermentam fora, longe da casca e da semente. Então, os vinhos brancos têm, em média, 20 vezes menos polifenóis que os vinhos tintos. Então, por isso, de uma maneira geral, generalizando, e em tese, os vinhos tintos têm mais benefícios do que os vinhos brancos, porque tem uma quantidade maior de polifenóis. Mas o vinho também ele tem efeitos em várias, digamos, prevenções de doença, né? Vamos assim, sem entrar muito em detalhes, né? Pode citar alguns efeitos que tem positivos, né? O estudo de Lyon, que é um estudo que vem sendo acompanhado há mais de 30 anos, mais de 30 mil pacientes, mostrou que os pacientes que consomem vinho regular e moderadamente junto com as refeições têm, em média, 20 a 25% menos qualquer tipo de câncer e morte por qualquer tipo de câncer. As pessoas... Existem inúmeros estudos epidemiológicos feitos na medicina ao longo dos tempos. E todos os estudos encontram que as pessoas que bebem vinho regular e moderadamente têm uma expectativa de vida de 25 a 45% maior. Se a gente for ver no mundo todo onde as pessoas são mais longevas, a gente vai ver que as ilhas de longevidade no mundo são regiões vitivinícolas. No Brasil, onde é que as pessoas são mais longevas? Na Serra Gaúcha. E assim, se a gente for ver no mundo todo, a gente vai encontrar que as regiões, as ilhas de longevidade, são regiões vitivinícolas. Existem efeitos já documentados que melhoram o desempenho físico e intelectual. As pessoas, além de viverem mais, elas vivem com melhor qualidade. Melhora a função respiratória. De muito tempo se fala, né, ao longo da história, há inúmeros relatos do uso do vinho para tratar dores, reumatismos, dores articulares. E hoje existem estudos que documentam esse efeito do vinho, esse efeito anti-inflamatório que substâncias do vinho podem ter. Bom, tem uma frase aí de um americano, né, que resume muito bem todos esses benefícios do vinho, né? Que tem aqui, inclusive, está no quadro aí. O Abraham Lincoln, que além de um grande estadista, era um frasista excepcional, né? Ele cunhou essa frase em que ele disse uma vez, numa ocasião, que há muito tempo se reconhece que os problemas com o álcool, eles não se devem ao uso de uma coisa má, mas ao abuso de uma coisa boa. E essa frase dele, eu acho que mais ou menos sintetiza essa questão. Jairo, nós vamos fazer um intervalo e na volta nós vamos conversar um pouco sobre a tua história. Você é de Garibaldi, mas tem uma história longa e, mais recentemente, tem divulgado o vinho como chamar de medicamento, né, para uma série de prevenções ou de doenças, desde que tomado moderadamente, ou seja, não muito vinho, mas muita frequência de vinho, é isso? Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos. Nós estamos conversando com o médico clínico Jairo Monson, especializado em cardiologia, de Garibaldi, que nos últimos tempos tem se aprofundado muito nessa questão do vinho e saúde. Mas vamos começar pelo começo. Você nasceu em Garibaldi? Não, eu nasci em Porto Alegre. Os meus pais, eles são de Uruguaiana, da fronteira, meu pai e minha mãe. Meu pai era militar e foi transferido para Porto Alegre. Eu nasci em Porto Alegre e pequeno fui para Santa Maria. E eu digo que em Santa Maria é onde eu acabei sendo tudo que eu sou e que eu ainda vou ser. Porque toda a minha formação pessoal e profissional praticamente foi feita em Santa Maria, que foi onde eu fiz então a faculdade, me formei. Depois disso, no final, eu completei a minha formação aqui em Porto Alegre e fui trabalhar em Maquiné. Trabalhei em Maquiné durante 9 anos, eu era o único médico na localidade. Na época, Maquiné tinha 13 mil habitantes e eu era o único médico. Era clínico geral nessa época? Fazia tudo. Uhum. Fazia parto, colocava gesso, fazia cirurgias, fazia
fazia tudo. Depois disso, eu escolhi viver no Vale dos Vinhedos, onde eu estou há 28 anos residindo, trabalhando, vivendo no Vale dos Vinhedos. E lá foi que, hoje, praticamente todos os meus pacientes, os meus conhecidos na cidade, vivem e dependem da cadeia do vinho, da uva e do vinho. E foi com isso que eu, vendo o trabalho que essa gente toda passava para produzir vinhos de qualidade, se impor o vinho brasileiro, colocar o vinho brasileiro numa posição melhor, foi que eu me vi motivado, enganjado a achar de alguma maneira de participar dessa luta daquela gente também. E eu fazer vinho não tenho essa capacidade, né, esse conhecimento todo e essa arte, essa sensibilidade que é fazer vinho, e muito menos de produzir uvas. Então a maneira que eu encontrei foi de mostrar aquilo que existia na literatura científica, que vinha mostrando progressivamente mais que o vinho não fazia tão mal quanto o cigarro, quanto se pensava uma vez, mas que poderia ser, quando bebido de uma maneira responsável, por quem não tem contraindicação, alguma coisa boa para a saúde. A sua especialidade em cardiologia foi feita antes? Sim. Foi logo depois de Maquiné ou como é que foi? Logo depois de Maquiné, eu fiz como autodidata e consegui os meus títulos de formação como autodidata, né? Sem ter feito. Eu abri mão de fazer a residência, na época que eu saí da faculdade, para ir trabalhar em Maquiné, que era realizar um sonho de infância, né? Uhum. Que era de trabalhar num lugar onde eu me sentisse socialmente útil. E isso acho que foi muito bom. Nós temos fotografias, inclusive, eu gostaria que fossem mostradas aqui, um pouco fazendo a retrospectiva. Isso aqui, qual é a foto? Sei um pouco da minha família, lá em Uruguaiana. Ali tem o meu avô Maximiano Beltrame, que veio da Itália, né? Que eu tenho essa origem italiana. Outra foto? Aqui foi em 2000 Não tem uma sequência lógica ou cronológica, né? Nós vamos passando. Foi em 2010 quando eu fui honrado com esse troféu, que é o troféu Witz, amigo do vinho brasileiro. Esse outro foi a medalha Giuseppe Garibaldi, que também foi dada a quem contribuiu de alguma forma para a cultura, desenvolvimento dos descendentes italianos. Aí no batizado da Joana, a nossa neta, junto com a minha esposa, Lúcia Clara, no batizado da Joana. E aqui é uma das coisas que mais me orgulho, que foi muito tempo depois que saí de Maquiné, ter sido agraciado com o título de cidadão maquineense. Foi o primeiro título concedido. E isso me emocionou muito, porque foi numa noite de sexta-feira. O evento foi feito a Câmara de Vereadores era pequena, eles resolveram fazer numa escola, que era onde tinha um espaço maior. E era uma noite de sexta-feira, chovia muito naquela noite. E quando eu cheguei lá à noite para o evento, as ruas todas em volta da escola estavam ocupadas por carro. Não couberam no ambiente todas as pessoas que foram para o evento. E isso é uma coisa que me marcou muito e me encheu muito de satisfação. Eu tenho um carinho muito grande pelaquela terra. Mais tinha uma foto aí. Aí a minha família. Uhum. A Débora, que é fonoaudióloga, a Bruna, que é engenheira, a Lúcia Clara, que é minha esposa. Uhum. São quem me dão suporte. A Lúcia Clara é a grande responsável por tudo que eu sou e por tudo que eu faço. Se não fosse ela, não seria nada, não conseguiria ter feito nada. Vocês se encontraram em Maquiné? A Lúcia foi minha paciente.
E ela era de Maquiné. Eu fui para Maquiné por causa dela. Nossa. Eu conheci a Lúcia no hospital. Ela foi minha paciente quando eu ainda estava fazendo minha formação. Outra foto. Não tem mais? Então tá. Bom, você hoje continua ainda clinicando e tem, digamos assim, tem viajado, tem ido a convites de pessoas para falar sobre vinhos, é isso, né? Diz a minha esposa, que quem controla isso, que há mais de 20 anos, pelo menos uma vez por mês, a gente recebe um convite para ir a algum lugar para falar invariavelmente sobre esse tema, que é os efeitos do vinho e do álcool na saúde humana, né? Você tem, inclusive, ido para outros estados do Brasil, para né? outros estados, para outros países. Outros países também, é? Isso ficou hoje já uma, digamos assim, é uma aceitação. Se fala isso em encontros de médicos também? Sim, hoje é difícil o congresso médico, principalmente na área de cardiocirculatória, e que não traga no seu temário de discussão esse assunto. Agora, recentemente, no Congresso Gaúcho de Cardiologia, teve esse assunto, e agora, em setembro, o Porto Alegre sediará o Congresso Brasileiro de Cardiologia, que é um evento gigante, né? Em média, sempre supera os 7 mil, geralmente sempre supera os 7 mil médicos participantes. Esse tema, de novo, está contemplado e sendo discutido será discutido pelas maiores figuras da primeira grandeza da cardiologia brasileira, como o Dr. Protásio Lemos da Luz, o Dr. Flávio Fux, aqui de Porto Alegre, que são grandes estudiosos desse assunto, e esse tema está sendo contemplado também no Congresso Brasileiro. Você escreveu, inclusive, um livro sobre isso faz algum tempo já? Na verdade, eu digo que esse livro é um livro do Regis Guelling de Oliveira, que foi o editor, porque foi ele que teve a ideia e a concepção. Eu sou colunista de algumas revistas e de alguns jornais há muito tempo, e na revista do Regis, eu escrevi desde a edição 0. Quando ele chegou à edição, completou 10 anos, ele resolveu fazer várias ações para comemorar os 10 anos da revista. Aí ele me perguntou se eu autorizava ele a editar um livro, porque ele tinha lá 102 textos meus, e se eu autorizava. Aí ele reuniu 50 desses 102 textos, me enviou, eu atualizei, porque tinham textos que tinham 10 anos escritos, e ele montou e escreveu esse livro, que acabou tendo uma repercussão muito grande, né, mundial, inclusive. Eu digo que é um livro do Regis feito com textos meus, porque a ideia do livro, a concepção do livro, a execução do livro todo foi do Regis. Ele só usou textos meus. Ele, inclusive, ainda tem para vender? Não, acho que está esgotado. O Regis me falou que está providenciando uma nova edição. Vocês vejam aí os capítulos. Por que vinho é saúde? Desde quando a medicina afirma que vinho é saúde? Como e o que beber? O vinho faz bem para quem e o quê? E, finalmente, o capítulo 5º, que mitos sobre vinho e saúde a ciência desmascara? Quais são esses mitos? Existem algumas coisas que estão em xeque hoje. Porque, por exemplo, se diz que pessoas que têm doença hepática ou tiveram hepatite não podem beber. E hoje existem alguns estudos mais antigos em animais e agora já em humanos que mostraram que aquelas pessoas que têm doença hepática, que estão estabilizada, crônica, que não estão com doença ativa, têm regredido a doença com o uso leve e moderado de doença. Isso são estudos pequenos que não são ainda consistentes para se tornar uma verdade absoluta, mas começa a ser levantado essas questões. Outra coisa que se dizia sempre é que gestante não pode beber nada. Não existe nenhum estudo de evidência forte, científico, que mostrem que ingestão leve ou moderada ou ocasional de bebidas de álcool causem dano. E existem até alguns estudos, como feito
na Inglaterra, recentemente, que as mulheres que beberam durante a gestação quantidades leves de álcool tiveram filhos que tiveram um melhor desempenho social, intelectual, até os 8 anos de idade. Claro, são estudos muito pequenos e que não podem ser tomados como verdades absolutas, mas são estudos que começam a questionar alguns conceitos que se tinham. E isso vai desencadear uma série de outros estudos e ao longo de algum tempo nós vamos ter respostas para essas questões que talvez, como antigamente se dizia que vinho causava tanto prejuízo quanto o cigarro, e hoje mudou, é possível que algumas dessas questões comecem a ser mudadas. Existe uma outra versão de que o álcool do vinho não seria tão, digamos assim, ele não criaria vício, ou seja, de transformar em alcoólatra. Acho que isso não tem nada a ver ou não, ou tem? O álcool, na presença de polifenóis, ele é menos absorvido. E os polifenóis que existem no vinho, eles inibem muitos dos efeitos danosos do álcool. Então, o álcool do vinho causa menos dano do que o álcool de um destilado e também de cerveja. Isso é o que muitos estudos têm mostrado. Talvez uma pessoa pergunte, só para concluir esse bloco, por que não isolar o resveratrol, os polifenóis, para tomá-los, digamos, puros? Isso já está acontecendo ou não tem sentido? Eu faço essa pergunta. Não, claro que o pessoal, a indústria, principalmente a indústria farmacêutica, quis muito isso, mas como o resveratrol e os outros polifenóis do vinho, eles têm uma potência antioxidante muito grande, eles são muito reativos e com isso eles são substâncias muito instáveis. O grande mérito vai ter quem conseguir estabilizar essas moléculas. Aí vai se conseguir usufruir todos os benefícios dela, porque como elas são muito reativas, elas são muito instáveis. Logo, logo elas deixam de ser o que são. E curiosamente, no vinho, essas substâncias são extremamente estáveis, né? Existe uma coisa interessante, Afonso. Se a gente pegar 2 taças, uma com o mesmo teor, com a mesma quantidade de álcool, de bebida alcoólica, e a outra com o mesmo teor de álcool, mas sendo vinho, ingerindo essas 2 taças, a pessoa vai ter mais benefícios e menos prejuízo a que tomar vinho do que a que tomar outra bebida alcoólica. Estudos demonstraram isso. Doutor Jairo, nós vamos fazer um novo intervalo e na volta nós vamos falar sobre um parente do vinho, ou seja, olivais, oliveiras, azeite de oliva, que também tem muitas qualidades pertencentes ao vinho. Você produz oliveiras, planta oliveiras, começou a fazer azeite de oliva e nós vamos entrar um pouco no restante do programa em azeite de oliva. Um intervalo e já voltamos. Nós estamos conversando com o médico clínico especializado em cardiologia, Jairo Monson de Garibaldi. Nós falamos ao longo desses 2 blocos sobre vinhos. Também existe, hoje já mais difundido aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas mais aqui no Rio Grande do Sul, um parente do vinho, que são as oliveiras, os olivais, dos quais se faz azeite de oliva, que também tem efeitos medicinais bem interessantes, ou não, Jairo? Sim. Sabe, Afonso, existem inúmeros estudos com dietas, mas existe só um estudo com dieta e desfechos clínicos. E esse estudo chama PREDIMED, que é Prevenção com Dieta do Mediterrâneo. Foi feito na Espanha e tem um acompanhamento de 7 anos e mostrou que a única dieta que mostrou ser efetiva para reduzir eventos cardiovasculares até hoje em estudo científico foi a dieta do Mediterrâneo. E um dos pilares da dieta do Mediterrâneo
é o azeite de oliva. Aliás, você, muito recentemente, entrou neste ramo, né, digamos, que é parente, sempre digo, do vinho, né, porque aqui, inclusive, podia até historiar um pouco, né, não faz tanto tempo que, principalmente o pessoal que cultiva vinhedos, também entrou na área das oliveiras, não é? A olivicultura no Brasil de sucesso, vamos dizer assim, porque já existiram tentativas anteriormente, ela acontece nos últimos anos e tem sido realmente um sucesso. Os azeites brasileiros, o azeite é muito parecido com o vinho na sua produção, nos seus cuidados, na sua elaboração e nos seus efeitos também. Mas a grande diferença que eu vejo no azeite e no vinho é que o vinho brasileiro nasceu com uma imagem não muito boa. E até hoje os produtores lutam muito contra isso e fazem um trabalho extraordinário para mostrar que aqui também se produz vinhos de muito boa qualidade. Já o azeite brasileiro está nascendo com uma imagem muito boa. Recentemente teve um concurso internacional em Nova York e que os azeites brasileiros foram a grande vedete, vieram de lá com 25 medalhas. Então, parece que o nosso terroir aqui, embora diferente do Mediterrâneo, também produz azeites de excelente qualidade. Você entrou, inclusive nós temos fotos, né, de plantações de oliveiras, né, o Jairo? Isso. Isso aqui. O Olival Santo Antônio, então, que produz o azeite Acrópole, né? Que fica lá em Canguçu, aí uma imagem área de uma parte dessa área. Canguçu, perto de Encruzilhada, né? Canguçu é vizinho de Encruzilhada, são municípios vizinhos. E Canguçu hoje, no Brasil, é o município que tem maior produção, maior plantação, maior área plantada de oliveiras. Essa aí. Ali é a família, na primeira colheita que fizemos esse ano, né? A gente diz que no Olival Santo Antônio a família faz azeite por os amigos. E aí está a família completa fazendo a primeira colheita, então, que fizemos esse ano. Tem um plantio já razoável lá, não é? Sim, a gente tem hoje 40 hectares e a gente espera que a produção, a expectativa é que a produção do ano que vem seja 100 vezes maior que foi esse ano. Já começou esse ano, então, primeira colheita. Foi a primeira colheita muito pequena, que a gente serviu mais assim como um processo experimental para a gente entender todo o processo. A gente nem esperava colher esse ano, mas tivemos produção, colhemos e produzimos o azeite e ficamos muito satisfeitos com o resultado. Ô Jairo, eu sempre ouvi dizer de que o vinho, quanto mais sofre, melhor ele fica. Se pode dizer a mesma coisa do azeite? Ou seja, tem que ter solo ruim, empedrado. Na hora da colheita, o vinho é bom que ele passe um tempo com muito calor e sol, porque ele fica mais doce, portanto, mais alcoólico. Estou falando de uva agora, né? Sim. Sem dúvida, a oliveira que sofre, ela produz azeitonas com melhor componentes para o azeite. O azeite de uma oliveira que sofreu, ele é um azeite muito rico, invariavelmente de muito boa qualidade. E com menor teor de acidez também, né? Menor acidez, mais polifenóis, mais expressão organoléptica, né? Ele se expressa muito melhor. Já estamos no fim. Se você quiser fazer uma reflexão final sobre esse assunto todo. Eu gosto de dizer que, quando falo sobre vinho, às vezes eu posso deixar alguma ideia que não é a correta. Quer dizer, vinho não é remédio. Se a gente quiser tratar doenças, tem que tomar medicamento, tem que fazer algum procedimento. Vinho não é vacina. Se a gente quiser prevenir doença, a gente tem que ter um estilo de vida saudável, a gente tem que fazer vacinas, mas também não é veneno. Tá? E se ele é consumido de uma maneira regular e moderadamente por pessoas que não têm contraindicação, ele agrega, sim,
o prazer de beber alguns benefícios para a saúde. Mas só para quem não tem a contraindicação e o faça de uma maneira responsável, em pequenas quantidades, junto com as refeições. Esse foi Jairo Monson, médico clínico especializado em cardiologia e especializado também nesse tema importante que nós tratamos profundamente, vinho e saúde. Como de modo especial, nós queremos agradecer a audiência deste programa, prometendo estar de volta sempre às terças-feiras, às 8h15 da noite. Muito obrigado e até a próxima terça.